Olá, irmãos e irmãs do grupo Diante do Altar. Esse grupo maravilhoso, um grupo de oração, um grupo de apoio, né, de orientação, de conhecimento, tanto da nossa espiritualidade, nossa comunhão com Deus, quanto de saúde emocional, saúde física, social, né? Eu sou Luciana Balco, eu sou psicóloga clínica e participo desse grupo também, né? E estou aqui hoje para propor algumas reflexões sobre o ano que está começando, né? O que a gente pode fazer nesse ano para a gente ter mais saúde mental, mais saúde espiritual e saúde física também. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A Organização Mundial da Saúde declara que a espiritualidade é um dos pilares da saúde mental. É lógico que a Organização Mundial da Saúde não está falando sobre uma religião, mas está falando sobre espiritualidade, a nossa conexão com o divino, a nossa conexão com Deus, até porque a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, se reporta a todos os povos, de todos os países, de todas as etnias em todo o mundo, né? Mas o que está comprovado cientificamente é que a espiritualidade dá suporte para a nossa saúde mental. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, assim, nós vivemos num tempo muito difícil. É fato que nós estamos mais ansiosos e pesquisas mostram que o Brasil lidera, infelizmente, num ranking da ansiedade e de depressão. É um dos países que tem mais pessoas ansiosas e deprimidas no mundo, né? E a gente precisa, então, tratar isso, entender isso, como que a gente pode agir no dia a dia, agora em 2026, para que a gente tenha mais saúde mental e mais fé, mais espiritualidade. Uma das coisas que a gente sabe é que nós não podemos negar a dor e nem o sofrimento. Nós temos que acolher as nossas dores, olhar para isso, não suprimir as nossas emoções. Nós temos que validar, sentir e elaborar, gerenciar isso para saber o que é que nós vamos fazer com as emoções que sentimos. Todas as emoções são necessárias e cada uma delas tem um papel na nossa vida, no nosso funcionamento, né? Então vamos pensar, por exemplo, no medo, né? O medo, ele desencadeia processos ansiosos. A culpa ou a tristeza excessiva pode nos levar para um processo de depressão, angústia também, né? Mas essas emoções, elas têm papéis importantes. O problema é quando isso se desregula, né? Quando a gente está sentindo excessivamente além daquilo que a gente deveria sentir. Então vamos pensar numa emoção. Eu gosto desse personagem, que ele é o medo. Eu não sei quem já assistiu o filme Divertidamente. Eu recomendo. Fala muito bem de como as emoções funcionam, como elas controlam momentos da nossa vida e como lidar com elas, né? E esse é o medo do Divertidamente. Então, o medo é uma emoção de autodefesa e de autoproteção. Eu preciso sentir medo e validar esse medo em algumas situações, porque isso me protege. Como assim, Luciana? Bom, pensa bem. Por medo de ser atropelada é que eu vou olhar para os dois lados da rua antes de atravessá-la, certo? Isso me protege de me envolver num acidente e ser atropelada. Por medo de repente tomar um tiro de uma bala perdida, é que eu não vou me expor a lugares onde eu sei que tem tráfico de drogas ou violência, né, à noite e tal, eu vou me resguardar disso. Então, o medo me protege. A questão fica difícil quando esse medo está muito exacerbado, eu estou sentindo muito mais medo do que deveria sentir, então isso pode virar ansiedade, pânico ou nos paralisar, né? E outras emoções, por exemplo, culpa. Qual é a função da culpa? Às vezes a gente carrega muitas culpas, né? Por várias questões, coisas que fizemos, que a gente se arrepende, que bom que nos arrependemos, né? Então, a função da culpa, via de regra, é um regulador moral, né? Então, por exemplo, vamos imaginar um cenário aqui, uma situação hipotética, tá? Como alegoria aqui pra gente fazer esse exercício. Imagine que você foi na casa de um familiar, um amigo seu, e tinha lá uma carteira de alguém, e você abriu a carteira e roubou R$ 100 da carteira de alguém. Uma situação hipotética.
Aí você chega em casa e a culpa começa a funcionar, né? Então, a culpa vai primeiramente levar você a um processo de reflexão, que é que eu fiz, né? Se me levou a refletir, já tá cumprindo o seu papel essa culpa. O que é que eu fiz? Daí eu começo a refletir. Se tudo der certo, eu posso me entristecer pelo que eu fiz. Nossa, eu não deveria ter roubado esses R$ 100 da carteira de fulano ou de fulana. Se a culpa continua no seu processo de nos ajudar moralmente e eticamente, tudo bem, nós podemos evoluir para um arrependimento. Então, eu refleti, me entristeci pelo que fiz e agora eu me arrependo do que fiz. Nossa, eu tô muito arrependida, eu não deveria ter feito isso. E aí, se eu me arrependo, a culpa tá cumprindo a sua função de me tornar um ser humano melhor. Aí, o próximo passo, de repente, é fazer reparos. Peraí, eu roubei R$ 100 de alguém, eu preciso devolver. Eu preciso pedir perdão, eu preciso ir lá e falar, olha, me perdoa, eu cometi esse erro, mas tá aqui de volta o seu dinheiro, me perdoa por isso e tal. Então, vou fazer reparos. Uma vez que eu fiz reparos, o próximo passo é aprendizagem. O que é que eu aprendi com essa culpa? Bom, a culpa me levou a refletir, me entristecer, me arrepender, fazer reparos e eu aprendi que eu não devo roubar dinheiro de ninguém. Então, teve o erro, junto com a culpa, me levaram a um processo de aprendizagem. Eu aprendi algo com isso. Então, eu tomo uma decisão. Eu nunca mais vou roubar dinheiro da carteira de ninguém. Que ótimo! Né? O erro trouxe uma aprendizagem, a culpa cumpriu a sua função. E qual é o próximo passo? É dizer para Dona Culpa, muito obrigada que a senhora esteve aqui me ajudando nesse processo todo. E agora eu tomei uma decisão que eu não vou errar da mesma forma e cometer o mesmo erro. Muito obrigada que a senhora, Dona Culpa, me ajudou a ser um ser humano melhor. Agora a senhora já pode ir. Obrigada pelos seus préstimos. Volte na próxima vez que eu errar de novo e precisar da senhora de novo para me fazer uma pessoa melhor. Então, por esse erro, por esse motivo, eu não preciso mais sentir culpa, né? Lógico que dentro de um processo espiritual eu posso pedir perdão a Deus também pelo que eu fiz, porque, né, eu posso entender que é um pecado, uma transgressão da lei e tal. E aí eu resolvo, né? Acabou. Não preciso mais ficar levando para frente, porque eu já aprendi, já me arrependi, já acertei as contas com que eu tinha que acertar. Eu não preciso ficar carregando isso, porque se eu continuar carregando isso, isso pode me adoecer emocionalmente. Agora, a culpa é importante. Para a próxima vez que eu errar de novo, ela vir me ajudar, né? A ser um ser humano melhor. Então, com essa explicação que eu tô trazendo para vocês, eu tô tentando fazer vocês entenderem que cada emoção, cada sentimento tem um papel dentro da gente que é importante. O medo, como autodefesa e autoproteção, a culpa, né, nesse processo de reflexão, arrependimento e me fazer um ser humano melhor. Então, eu não devo negar as emoções, também não devo suprimi-las, mas não posso deixar que elas tomem conta, me dominem. Eu tenho que gerenciar isso, eu tenho que dar nome para o que eu sinto. Eu estou sentindo culpa, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo raiva. Raiva também é uma emoção de autodefesa e de autoproteção. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha raivinha, né, que é o bonequinho do Divertidamente. Então, a raiva é uma emoção de autodefesa e de autoproteção também. Quando que eu sinto raiva? Eu sinto raiva quando as pessoas não respeitam meus limites, quando eu sou abusada psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, sexualmente, quando eu sou humilhado, quando eu sofro injustiças, traições, eu sinto raiva. Por quê? Porque eu preciso me defender e me proteger dessas situações que me fazem mal, né? Então eu posso falar, eu estou com raiva, né? E a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. E fala da ira de Deus. Não é porque a gente sente raiva que tá pecando. O problema é deixar a raiva dominar a gente numa proporção que a gente perde o controle e pode ser agressivo com alguém ou às vezes com a gente mesmo. Mas eu preciso usar essa força, essa energia da raiva para me defender, me proteger, ou às vezes me defender, me proteger, não só a mim, desculpa, mas também aos meus, né? Às vezes os filhos ou outras pessoas precisam ser protegidas de situações
abusivas ou danosas a gente. Às vezes a gente vai usar a raiva para mover um processo na justiça contra alguém que roubou a gente ou lesou a gente de alguma forma. Às vezes eu tenho que ter uma conversa muito séria e assertiva com alguém, falar: você não está respeitando os meus limites, você está me fazendo mal, da forma como você fala, o que você faz, como você está agindo, você está me desrespeitando. Então, às vezes eu preciso ter conversas assertivas, e se essa pessoa não mudar, né, não me respeitar, às vezes eu preciso me afastar, né, porque isso pode me adoecer. Então, a raiva, ela cumpre a função também de autodefesa e de autoproteção, né? Mas onde entra a fé nessa história toda, né? Qual é a importância da nossa fé, de a gente ter essa crença em Deus, a nossa espiritualidade para a nossa saúde mental? Bom, a fé, ela fortalece a nossa esperança. É uma das coisas que a fé pode fazer. Às vezes a gente está passando por um momento muito difícil, muito dolorido, mas eu posso contar com fé, com a ajuda de Deus, para que as coisas sejam resolvidas. E Deus tem várias e várias passagens bíblicas, né, onde está claro, sendo mostrado ali na Bíblia, que Deus intervém, Ele age e nos ajuda. Mas a gente não deve ficar de braços cruzados. Tem coisas que estão fora do nosso alcance resolver. E aí nós vamos realmente pedir a intervenção divina naquilo que está fora do nosso alcance. Mas aquilo que está no nosso alcance fazer, a gente precisa fazer, a gente tem que agir. A gente não pode ficar de braços cruzados esperando milagres acontecerem se a gente tem condição de resolver, né? Então, eu vou agir, vou pedir sabedoria a Deus para agir da melhor forma, para eu gerenciar essa raiva, o medo, a angústia, a ansiedade ou outras emoções aí, né? E vou agir. Então, a fé também, ela promove um senso de sentido, né? Então, sim, dá sentido para minha existência. Quando eu penso que eu estou aqui nesse mundo e não é por acaso, não estou aqui ao léu de qualquer forma, tem um Deus que me ama, que me cuida, que está comigo. Esse senso da presença de Deus na nossa vida, ele é extremamente valioso para a nossa saúde mental, é terapêutico, né? Então, eu lembro de uma situação onde o rei Davi estava passando por muitas angústias, né? Medo, porque ele era perseguido, a sua vida estava sendo ameaçada constantemente. E ele diz lá em Salmos assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Então, assim, ele sabia que ele ia passar por problemas, dificuldades. Eu vou provavelmente andar pelo vale da sombra e da morte, né? Doenças, todas essas situações que eu coloquei aqui, de abusos, injustiças, violências, às vezes morte de um ente querido, problemas de relacionamento, casamento, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, da dor e do sofrimento, tu estás comigo. Quando eu tenho esse senso da presença de Deus na minha vida e que Ele está caminhando comigo, me ajudando, isso me fortalece, cria em mim um senso, né, da presença de Deus, do cuidado de Deus, para além desse mundo aqui, é o que a gente chama assim de algo transcendente, né? É mais forte e assim, altamente terapêutico para além dos nossos recursos aqui como seres humanos. Contar com essa ajuda divina traz esperança, traz sentido, traz um senso de amparo. Eu me sinto amparado, né, por Deus. E também é importante a gente pensar assim, que quando a gente vai atravessando situações difíceis, né, fazendo o que está ao nosso alcance, buscando a sabedoria de Deus e tendo a ajuda de Deus, a gente também vai se tornando mais resiliente. Resiliência é uma palavra que a psicologia importou da física. O que é um material resiliente na física? Por exemplo, esse lápis aqui não é um material resiliente, porque se eu puser força aqui, ó, pouquinho de força eu quebrei o lápis. E o lápis está quebrado e ele não vai voltar a ser o lápis que ele era antes. Eu posso até colocar um durex, emendar aqui, mas ele vai ficar quebrado. Já, por exemplo, aqui, ó, esse cabo, esse fio, né? Eu posso torcer
aquecer, eu posso colocar força, pressão, amassar. Ele até vai ficar meio desengonçado, meio deformado, mas ele tem a capacidade de voltar para o seu estado de homeostase, o seu estado natural, de origem. Isso é resiliência, esse é um material resiliente. Uma pessoa resiliente é uma pessoa que ela passa por dificuldades, ela passa pelos vales da sombra e da morte, mas aos poucos ela vai se reorganizando e voltando para o seu estado, a gente chama na psicologia de homeostase, que é um estado de equilíbrio emocional de volta, né? E isso, quanto mais a gente se expõe a isso, né, que atravessa os momentos difíceis, com coragem, com fé, agindo, se protegendo, validando o que sente, conversando, resolvendo os problemas, a gente vai desenvolvendo um repertório emocional para a gente ser cada vez mais resiliente, né? Bom, a espiritualidade também ajuda a gente, assim, a ter paz interior, porque tem coisas que eu posso fazer, né, que está ao meu alcance, e tem coisas que já não estão mais ao meu alcance. E aí eu preciso entregar para Deus e confiar, com fé, de que Ele vai agir. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Quando Moisés estava sendo perseguido pelo faraó, ali à beira do Mar Vermelho, né, e ele viu aquela caravana dos egípcios vindo atrás dele, do povo, e ele se depara com o mar na frente dele, o que ele podia fazer, que estava ao alcance dele, era conduzir o povo até aquele lugar. Ele foi orientado por Deus, uma coluna de fogo e tal, né? Agora, chegou ali no limite, Senhor, age, porque senão eles vão nos capturar. E aí, quando excede a atuação dele, do que ele está no controle de Moisés fazer, que é liderar o povo, levar para um lugar seguro, vem a intervenção divina, vem o milagre. E Deus fala, olha, levante aí o seu cajado e, né, o milagre vai acontecer e de repente o mar se abre. Aí está a intervenção divina. Então, às vezes, a gente não consegue ver uma saída para uma situação. Eu imagino Moisés ali não vendo saída, o povo desesperado, meu Deus. Diante de nós está o mar intransponível, não tem como passar. Atrás de nós estão os problemas, o Egito todo ali, os soldados, o faraó nos perseguindo. A gente está encurralado e a gente não consegue ver solução. E Deus então entra com a providência e faz o milagre, né? O que eu tô querendo dizer para vocês? Que Moisés teve que agir muitas vezes com as habilidades dele, que Deus o capacitou, as forças, os pontos fortes dele de liderança, e tem momentos que ele fala, Senhor, agora é contigo. Eu fiz a minha parte, por favor, haja, porque eu não tô aguentando mais, não tenho o que eu fazer, né? Então a gente precisa ter esse discernimento, até quando eu posso agir e onde Deus tem que entrar com a providência, né? Esse ano, como todos os anos, nos desafiam, né? Todos os anos que começam nos desafiam, porque problemas sempre existirão, sempre existiu e sempre vão existir até que Deus coloque fim no mal, né? Mas eu posso manter a esperança todo o tempo de que eu não estou sozinha. Esse senso da presença de Deus é altamente terapêutico e ajuda a gente. É desafiador um mundo que as pessoas estão se desconectando emocionalmente, né? As pessoas estão se isolando por trás de telas, de equipamentos eletrônicos, né? Cada vez mais recolhidos dentro de casa, interagindo mais através de redes sociais, mídias, né? Na verdade, a gente precisa ter muito equilíbrio sobre isso, né? Usar esse tempo com sabedoria. Tem espaço para interação nas redes sociais? Tem, mas a gente tem que colocar limites, porque senão a gente fica tão interativo nisso, esquece que a gente precisa se relacionar. Nós somos seres relacionais. Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros. A gente precisa ter conexão afetiva e emocional. A gente precisa ter uma rede de apoio, né? E hoje tá muito comum a gente ver, assim, cada vez mais as pessoas se isolando e sofrendo de solidão. E isso faz muito mal. Então, assim, nós não somos ilhas, nós precisamos uns dos outros. Então, por exemplo, esse grupo de oração é um grupo de socialização também, além da prática espiritual,
é um grupo de socialização, onde a gente conversa, a gente coloca ali os pedidos de oração, um ora pelo outro, né? E a gente tem que expandir isso para os amigos, as pessoas que nos rodeiam. Nós precisamos uns dos outros. Não tem como fugir de um processo de socialização. E, aliás, a socialização é mais um pilar da saúde mental, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então, a espiritualidade é um pilar da saúde mental. A socialização é um pilar da saúde mental. Nós precisamos de vínculos afetivos significativos. Nós precisamos também de boa alimentação para o cérebro, para o corpo funcionar bem e a gente ter saúde mental, porque se o corpo não está bem, a mente adoece e vice-versa. É tudo muito integrado, esse sistema, né, de mente e corpo. Nós precisamos de atividade física, porque a atividade física libera hormônios, produz neurotransmissores importantíssimos para a nossa saúde mental. Então, é um outro pilar. Estamos falando de pilares de saúde mental, espiritualidade, socialização, boa alimentação de qualidade nutritiva, atividade física, psicoterapia é um dos pilares da saúde mental, porque às vezes a gente não se conhece, a gente é cheio de dores, de traumas, de coisas que a gente não sabe como lidar, isso pode adoecer, então a psicoterapia é importante. Tratamento medicamentoso, quando necessário, também é um pilar da saúde mental. Às vezes a gente está desregulado neuroquimicamente e a gente precisa de medicação para regular, né? Porque por alguma razão esse sistema orgânico não está produzindo a química do corpo que eu preciso, né? Então esses são alguns dos pilares da saúde mental que eu queria que vocês dessem uma atenção. Nós somos, segundo a OMS, seres psico, bio, social e espiritual. A parte biológica, psicológica, social e espiritual. Nós temos que cuidar de todas essas dimensões. Se a gente deixa de lado uma dessas dimensões, vai comprometer o sistema todo. É tudo muito integrado. Então, fica aí a minha mensagem, gente, de autocuidado. Cuidem bem de vocês. Procurem ter pensamentos positivos, sabe? Aquilo que você pensa ou acredita vai virar emoção e sentimento. E emoção e sentimento vira comportamento ou reações fisiológicas. Então, lá em Provérbios está escrito assim como o homem pensa ou imagina, assim é. Então, se você pensa coisas ruins sobre você, sobre o futuro, sobre as pessoas, tá sempre com pensamentos negativos, catastróficos, de coisas ruins vão acontecer, você pode estar comprometendo tudo em você, os seus comportamentos, a forma como você se sente, e você pode adoecer. Então, é importante ter bons pensamentos, e se não estou conseguindo ter bons pensamentos, vamos nos tratar para ver por que é que eu não estou conseguindo, né? Então é isso, fiz um resumo aqui de alguns aspectos importantes que a gente tem que, tomar cuidado, né, com a nossa saúde física, mental e espiritual. Queria que vocês soubessem que Deus está sempre com vocês. E quando vocês estiverem passando por muito sofrimento e dor, que todos nós passamos, absolutamente todos nós estamos sequelados pelo pecado, né? A gente adoece fisicamente, mentalmente, espiritualmente, psicologicamente e tal. Eu queria terminar isso com um texto de um livro que eu li que chama Jesus, o maior psicólogo que já existiu, do Mark Baker. E o Mark, ele conta nesse livro que ele tem um irmão que é geólogo. E esse irmão sai em expedições por aí. E o Mark, ele chega para o irmão e fala assim, olha, eu tô passando por muitas dificuldades. Eu tô passando por muitos problemas, muitos conflitos e tá muito difícil para eu lidar com tudo isso. E o irmão dele fala assim, olha, Mark, eu entendo, tô acolhendo a sua dor, o seu sofrimento, mas eu queria te dizer uma coisa. Quando eu vou nas minhas expedições e chego no alto de uma montanha, eu tenho observado uma coisa, que lá no alto, no topo da montanha, não há crescimento. Nada cresce lá no topo da montanha. Todo o crescimento está no vale. Quando eu olho lá de cima para o vale, eu vejo que todas as árvores, as plantas
toda a vida ali tá no vale. E ele usa essa metáfora para aconselhar, orientar o irmão, né? De que esse sofrimento pode trazer muito desenvolvimento para a gente pode tirar lições importantes, aprender coisas que a gente precisa aprender, colocar limites, conversar com pessoas, se afastar daquilo que faz mal, enfim, mas tem lições para a gente aprender. Então, quando você está enfrentando o Vale da Sombra e da Morte, lembre sempre que todo crescimento está no vale. Quando a gente está no alto, né, da montanha, digamos assim, usando uma metáfora, né, não é ali que a gente cresce, ali a gente usufrui daquela vista maravilhosa, é como se no dia a dia a gente estivesse curtindo as bênçãos, né, das coisas que nos acontecem, mas o crescimento está no vale. Então, vamos atravessar esses vales com coragem, com oração, com fé e com esperança no futuro. Abençoadíssimo 2026 para cada um de vocês, tá?